Olá, meus amigos, meus amados. Nós estamos aqui na maratona dos 150 dias. Hoje é o 20º dia e eu quero continuar te fazendo um convite. Permaneça conosco, firme nesse propósito. Nós vamos chegar no final desses 150 dias. Eu tenho a plena convicção disso, ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor, da sua palavra. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assista aos vídeos, deixe o seu comentário e compartilhe as mensagens, amados. Seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus quer te usar nesse sentido. Abençoe outras vidas compartilhando a mensagem. Eu quero insistir falando de uma pessoa, de um personagem bíblico que está em Juízes, no capítulo 6, no versículo 15. Por que insistir? Porque eu já mencionei ele numa mensagem anterior. Eu quero falar um pouquinho sobre Gideão. E o versículo que Deus colocou no meu coração para a gente ter como base para essa nossa meditação, para essa breve meditação, está em Juízes 6,15, que diz assim, ó. E disse-lhe Gideão falando com Deus: Ah, meu Senhor, meu Deus, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Quando Deus chamou Gideão para liderar o povo de Israel na luta contra o povo medianita, ele disse que não tinha a menor condição de fazer isso. Gideão se justificou dizendo que não tinha condição de fazer. Para dar mais respaldo à sua argumentação de que ele não tinha condição nenhuma de liderar o povo, ele acabou até se depreciando. Ele se depreciou afirmando o que consta nesse versículo que nós acabamos de ler, que nós estamos usando como base, de que ele era pequenino e a sua família era a mais pobre de Manassés. Perceba que, apesar dele achar isso de si mesmo, apesar dele ter esse pensamento a respeito dele mesmo, de si próprio, de pedir provas a Deus de que estava com ele nessa empreitada, de ter ficado relutando em acertar o desafio que lhe foi proposto, Gideão acabou cedendo e foi. Perceba que mesmo ele se enchendo de argumentação, ele foi. Ele aceitou o desafio, ele foi. E o final dessa história é que Gideão conseguiu levar a bom termo a difícil missão que lhe foi confiada. E mais, acabou se tornando um grande líder militar na arte de surpreender e foi o 5º juiz de Israel. Ele foi chamado somente para liderar o povo. Entretanto, Deus o capacitou para ir além, tornando-o um militar excelente e um dos 12 heróis, entre homens e mulheres, que libertaram Israel do povo opressor. Gideão foi chamado para uma missão e Deus fez dele além. Deus fez ele ir além daquilo que ele simplesmente tinha sido chamado. Ele se tornou juiz e se tornou um grande líder militar. E eu quero aqui fazer algumas perguntas para nossa reflexão. E as perguntas que eu gostaria de fazer são as seguintes: e se Gideão não tivesse aceitado o convite de Deus? E se ele não fosse? Deus desistiria de libertar o povo? Deus buscaria outra pessoa para cumprir a missão? O que aconteceria, ou o que teria acontecido com Gideão se ele não tivesse aceitado o desafio? Em primeiro lugar, amados, Deus não desistiria de libertar o povo. É claro que ele cumpriria o que tinha em mente, o que foi determinado com ou sem Gideão.
Ou seja, a obra de Deus não para. Ele cumpriria, ele continuaria em frente, ela continuaria em frente, independente das pessoas. Perceba que a fabriquinha de Davi, ela não para. A obra do Senhor, a obra de Deus, o desejo de Deus não para porque eu não quero. Não para porque você não aceitou. A obra de Deus não para. Deus não pararia nada. Em segundo lugar, se Gideão não aceitasse o convite, teria perdido uma grande oportunidade de se tornar quem ele se tornou. Perceba que ele se tornou um grande líder. Se ele não tivesse aceitado, ele teria perdido essa grande oportunidade. E ele teria continuado naquela vidinha medíocre que ele tinha. Que ele fez questão, inclusive, de colocar diante de Deus como argumentação para não aceitar o desafio. Perceba que ele continuaria com a mesma vidinha dele. Talvez pudesse até piorar. Perceba que é muito importante tudo isso que nós estamos falando. Eu não sei se você conseguiu pegar, já conseguiu pegar a linha de raciocínio e aonde nós queremos chegar com tudo isso. Mas nós vamos continuar. O que eu quero te dizer é que o que nós queremos falar, refletir a respeito desse texto, das oportunidades que Deus nos oferece a cada dia. Todos os dias Deus está nos oferecendo oportunidades. Deus está, de uma certa forma, oferecendo desafios. E as pessoas estão também, de uma certa forma, argumentando. As pessoas também estão tentando se justificar. As pessoas também estão tentando até usar, como o Gideão usou aqui, tentando se depreciar, se menosprezar para justificar a não aceitação daquilo que Deus está propondo. O que eu estou querendo te dizer, amados, é que quem perde com tudo isso somos só nós. Perceba que aquilo que Deus determinou para que seja feito, Ele vai cumprir. O privilégio é nosso de Deus estar nos incluindo nessa obra que é dele. O que eu estou querendo te dizer é que se você não aceita, quem perde é só você, só eu. O que Deus está dizendo aqui que Ele está propondo para nós durante todos os dias, a cada dia, a cada momento, desafios novos, oportunidades novas. E cabe a mim e a você aceitarmos, porque a capacitação vem dele. Gideão era só simplesmente um lavrador, um camponês. Como ele mesmo disse, de uma família pobre, ele era o menor da casa dele. Perceba que aquele que chamou, ele também capacita. O Senhor, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Se você pegar Davi, Davi era o menor da casa dele, ele era até desprezado. Quando o profeta foi na casa de Jessé para ungir o rei, Davi nem estava presente, ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Tiveram que chamar ele. Perceba que ele se tornou rei. Ele enfrentou Golias. Por quê? Porque foi Deus quem capacitou. E se ele não tivesse aceito o desafio? E se Gideão não tivesse aceito o desafio? É bem verdade que nós temos, se você ficar buscando, tanto eu quanto você, nós podemos aqui enumerar várias coisas, vários motivos, diversos motivos, para nós continuarmos somente olhando, para nós continuarmos somente observando e não aceitar os desafios que Deus
tem nos proposto. O que eu estou querendo propor para você nessa mensagem é para você parar de dar desculpa, parar de se justificar e começar, amados, a aceitar aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Eu tenho uma pessoa que eu conheço e, de uma certa forma, eu não o conheço pessoalmente, mas assim, eu já vi várias mensagens dela. Ela diz assim que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, amados, está na hora de nós nos posicionarmos. Gideão aqui, ele relutou, mas ele acabou aceitando o desafio e vê já aonde ele conseguiu chegar. Sabe por quê? Porque o compromisso é de Deus. É Ele que vai te colocar lá. A minha função, a sua função é simplesmente aceitar esse desafio e crer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não mudou, ele continua o mesmo e ele vai continuar operando na sua vida. E aquilo que Deus tem colocado para nós, nós temos que aceitar o desafio e fazer. Gideão era só um lavrador e Deus o chamou para libertar um povo. E olha o que aconteceu. Deve ter sido muito difícil para ele entender e até atender o chamado. Tanto é que ele colocou Deus, ficou provando Deus 2 vezes. Mas ele foi e ele viu a glória de Deus se manifestando na vida dele. E através da vida dele. Deus é assim, amados. Ele chama o homem, ele capacita o homem, ele usa o homem em seus propósitos, mas somente o que aceitam. Perceba, Deus faz tudo isso, mas somente aos que aceitam e os que conseguem viver o plano de Deus completo. Sabe por quê? Porque é Ele que prepara, é Ele que capacita. A nossa função é aceitar e crer, e crer. Perceba que, para finalizar, eu quero que você entenda uma coisa. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que cabe a mim e a você fazermos. E aceitar aquilo que Deus tem proposto para mim e para a sua vida, cabe só a nós aceitarmos. Perceba que Deus ainda não tirou da nossa vida e nem vai tirar o livre-arbítrio. Então toma a decisão hoje de aceitar tudo aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Sabe por quê? Porque o nosso alvo está na frente. Não olhe para trás. Siga em frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra tão abençoadora. Eu sei, Deus, que o Senhor tem nos chamado, que o Senhor tem trazido ao nosso coração propósitos, sonhos. E nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor continue nos capacitando, nos iluminando, toda a covardia, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai, que tem nos resistido, que tem, Senhor Deus, de uma certa forma, nos impedido, Senhor, a caminhar cada vez mais forte, em passos cada vez mais largos em Tua direção. Nós queremos repreender, Pai, das nossas vidas em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, declarar, fazer, Senhor Deus, um compromisso contigo, de vivermos, Senhor Deus, esses propósitos de uma maneira intensa, de uma maneira, Pai, que nós possamos chegar ali na frente e olhar e ver tudo quanto o Senhor fez por nós e através das nossas vidas, Pai. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero, Senhor Deus, te agradecer, porque eu sei, Pai, que o Senhor continua o mesmo, o Senhor não mudou. E se o Senhor está chamando, é porque o Senhor já tem tudo preparado. E é o Senhor, Pai, que capacita. É o Senhor que direciona, é o Senhor que instrui. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém, amados. Fique na paz do Senhor.